Salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cíntia Lima e antes de mais nada eu gostaria de agradecer enormemente por fazer parte dessa TV Enem, porque eu acredito, assim como todos os meus colegas que estão aqui, que a educação deve ser justa e democrática, e por esse motivo nós estamos aqui gravando esses pequenos vídeos para vocês, tentando lhes ajudar no processo que vai fazê-los chegar ao Enem, aos vestibulares, com cunho de conteúdos adequado em todas as disciplinas, com grandes mestres aqui da Bahia, de Pernambuco e de outros lugares desse Brasil tão grande. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e sociedade. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a minha aula ela vai estar sempre rodando aí, ela vai estar sempre fluindo entre sociologia, filosofia e algumas reflexões da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre trabalho e sociedade, e eu gostaria de começar falando da perspectiva de como as comunidades, elas entendem o trabalho. As comunidades tribais, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, não acho adequada, mas as comunidades que vivem em processo comunitário, vou dar um exemplo para vocês. Uma comunidade indígena no Brasil, ou quilombola no Brasil, que vive em isolamento e que vive dentro de um processo comunitário, essas pessoas, esses indivíduos que estão nela, eles não entendem o trabalho como nós entendemos. A nossa sociedade, ela é complexa e ela entende o trabalho de várias maneiras distintas, por isso que vários pensadores, sociólogos ou pensadores em geral, economistas, resolveram refletir e pensar em métodos para entender a sociedade. Um exemplo deles é Émile Durkheim, mas a gente ainda não está falando dele. O que eu gostaria de dizer para vocês é que é interessantíssimo perceber como as comunidades entendem o trabalho, que não é da mesma forma que nós. As comunidades entendem o trabalho dentro de uma perspectiva de valor em si. Então, seus ritos, suas lendas, mitos, crenças, tudo isso é o que apregoa o valor do trabalho nas comunidades. É o que determina como cada um que está fazendo parte dessa comunidade vai servir aos seus dentro desse processo. Então, esse processo comunitário sempre vai ser visto. Não é o caçador que acerta na mira e que derruba a caça que tem o melhor pedaço na sua alimentação. Muito pelo contrário, não há essa meritocracia, não há esse reforço por ele ter acertado. O que há é uma divisão comunitária onde todos irão usufruir dos mesmos bens, dos mesmos costumes, das mesmas crenças, como todo e qualquer assunto que diz respeito a comunidades. Mas, na Grécia Antiga, eu quero destacar dois pensadores. Esses dois pensadores são Aristóteles e Platão. Lá na Grécia Antiga, tanto Aristóteles como Platão são filósofos que como que eu posso dizer para vocês? Que resolveram falar um pouco sobre política, né? Platão falou a sua obra A República e Aristóteles falou na obra A Política sobre como deveria ser o andamento adequado de uma sociedade, que nesse caso é a sociedade grega. No entanto, a gente tem o filósofo Platão fazendo o estado ideal, ou seja, a polis ideal. Essa polis ideal, ela é dividida em três formas, né? E a terceira delas são as almas de bronze. Essas almas de bronze são os indivíduos que devem servir à sociedade, ou seja, aqueles que devem praticar o labor na sociedade. O labor, para quem não sabe, é todo o trabalho que vem do esforço físico, né? Exemplo, um agricultor, ele mantém um labor, então ele utiliza do esforço físico dele, ele utiliza da força física dele para produzir o seu trabalho. Então, um agricultor, o trabalho das parteiras, né? E vários outros trabalhos que a polis grega utilizava dessas almas de bronze para se manter em geral. A gente tem algumas curiosidades, né? A gente sabe que o imperador nem sequer tomava seu próprio banho, nem sequer usava suas próprias vestimentas. Por quê? Porque para eles isso era um trabalho e eles eram tão nobres que não poderiam executar alguma tarefa como essa. E por isso sempre tem alguém servindo a eles. Aristóteles, ele ainda foi um pouquinho mais além. Ele diz que a valorização do trabalho, ela tem que ser feita de acordo à valorização da própria sociedade. E aí ele faz uma certa observação que, ao meu ver, é uma observação muito dura, né? Ele diz o seguinte, que a escravidão é algo natural e que não entende porque as pessoas estão discutindo por que aquele trabalho é destinado a tais indivíduos que são os escravos naquele momento e naquele contexto histórico. O que acontece é que o trabalho, ele requer virtudes e
a gente sabe que tanto Platão quanto Aristóteles exaltou a ociosidade. Por isso aquela estátua do pensador tão famosa. E eles estavam indiretamente ou diretamente se referindo ao seu próprio trabalho, que era o ato de refletir, de pensar e de promover a intelectualidade. Mas não somente os filósofos faziam isso, tá? A gente tem os sacerdotes, enfim, outras classes que também utilizavam dessa exaltação à ociosidade. E ao trabalho destinado, o ato de fazer, o ato de executar algo, ao trabalho duro, ao trabalho braçal, era reservado aos escravos, que para Aristóteles era da natureza da sociedade. A gente tem, antes do capitalismo, 3 formas de entender o trabalho. Essas 3 formas são: o labor. O labor que eu acabei de citar. O labor é todo esforço físico voltado para algo, ou seja, toda tarefa executada com esforço físico. Então, por exemplo, o trabalho rural, no sentido clássico da palavra, o trabalho feito por um agricultor, o trabalho, a lida no campo, a lida com a enxada, esse seria o labor, tá? Ele é muito conhecido no Brasil porque a gente tem uma zona rural muito ampla e um trabalho feito com esforço físico muito amplo. Já a poiesis, ela também é um trabalho manual, mas ela é um trabalho manual entre aspas. Por quê? Porque não é quando eu digo trabalho manual, porque ainda não se usufrui de nenhum maquinário. No entanto, ele é um trabalho com princípios cognitivos. Por quê? Porque ele começa a fazer criações, ele começa a fazer fabricações, e aí você começa a ver, por exemplo, alguns indivíduos como os artesãos, como os escultores, como os artistas, a tomarem aí uma proporção na sociedade, fazendo o que a gente conhece como poiesis, que é o ato de executar algum trabalho com as próprias mãos. No entanto, ele tem um grau de intelectualidade, porque esse grau de intelectualidade vem da sua condição artística de executar. A terceira forma de trabalho a gente vai ver lá na frente, quando a gente citar alguns pensadores aí, como Karl Marx, por exemplo, e como Émile Durkheim, por exemplo. Mas é a praxis, né? Essa atividade, ela tem o instrumento do discurso, ou, né, era visto como instrumento político sendo uma virtude. Então, o espaço da política e da vida pública, ela está no ato de executar a praxis, que dentro de um contexto histórico a gente pode fazer um paralelo entre essas 3 primeiras vertentes com 3 formas ou 3 modelos aí ao longo do tempo e ao longo da cronologia histórica que a gente tem, que seria o trabalho primitivo, o trabalho escravo e o feudalismo. Mas nenhum desses aqui vai nos interessar, porque eu tenho certeza que Ricardo e os professores de história vão falar muito bem desses processos aí ao longo do tempo. Então, o trabalho primitivo requer o labor, o trabalho escravo também requer o labor, e no feudalismo também requer o labor, mas ambos, ou seja, os 3, começam a se desenvolver dentro de um processo de sociedade que vai modificar lá na modernidade. Então, na modernidade, começa a existir a concepção de trabalho de fato como a gente conhece hoje. E a reforma protestante foi fundamental para que essa concepção existisse. A Igreja Católica Medieval dizia que prosperar era pecado, mas a reforma protestante, ela trouxe a ideia de que o cristão que não trabalhava, esse sim era pecaminoso, esse sim estava indo contra os desejos de Deus. Então, prosperar era algo positivo, o que trouxe uma concepção de que cada um deve servir, né, cada vez mais, cada um deve servir ao seu Senhor e deve servir a si próprio, né? Então acredita-se e passa-se a entender que a riqueza não é condenável, mas o não trabalho e a preguiça são condenáveis. Sendo assim, a burguesia se apodera desse conceito de que a preguiça é condenável, a riqueza não, e começa a modificar a estrutura na forma de pensar, tirando aqueles conceitos de comunidade, tirando aqueles conceitos de trabalho escravo e servil, e colocando uma ideia que a gente tem hoje, que é trabalhar para servir de alguma maneira, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho é uma forma de dar valorização ao indivíduo enquanto ser social, seja ela qual for, o trabalho passa a ser visto dentro de concepções iluministas e dentro de uma transformação onde o homem passa a ser detentor das transformações sociais, não
não mais aquele teocentrismo ou não mais aquele pensamento mítico que a gente tinha lá da Grécia Antiga ou na Idade Medieval. O homem, então, ele passa a dominar a sua natureza, e nesse domínio de sua natureza ele domina também o seu trabalho. Só que vai acontecer um percalço no caminho, que é a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela vai promover uma mudança em todo esse cenário do pensar e vai trazer novas práticas, novas concepções de trabalho. Entre elas, o ato manual ou o ato de praticar, executar uma tarefa, ela não é mais somente do indivíduo. Ela também agora tem aí toda a Revolução Industrial, tudo que é maquinário para ajudar e auxiliar nas produções. O desenvolvimento da intelectualidade humana começa a ter um acréscimo. Por quê? Porque os modelos de produção, que é também assunto para uma outra aula, o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, eles passam a exigir algumas características, e essas características não estão somente no trabalho físico, ou no trabalho servil, ou no trabalho escravo, mas sim dentro de um processo de, como é que eu posso colocar para vocês, de operação. Por isso agora passam a existir os operários. E aí acontecem algumas características interessantes, como por exemplo, os êxodos rurais, os fluxos migratórios. As pessoas saem das comunidades rurais e passam a ir para as grandes cidades, para cidades mais complexas, em busca de trabalho, em busca de um emprego ou em busca de operar alguma dessas máquinas dentro de alguma dessas empresas que agora faz parte da tal Revolução Industrial. E isso gera algumas consequências, porque não tem trabalho para todo mundo desde sempre até hoje, e o que acontece é o inchaço urbano, a mendicância, a miséria, o favelismo e uma palavrinha que eu não quero falar agora porque a gente está um pouquinho assustado, uma pandemia. Mas enfim, esse trabalho, ele passa a dar ascensão ao capitalismo, a dar ascensão a uma nova forma, um novo modelo de produção, novas formas e novos modelos, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, automação e várias outras que a gente tem até hoje. Mas o mais importante é entender que a ideia iluminista, junto com a ideia liberalista, traz também a ideia de propriedade privada. E isso faz com que a burguesia passe a ter mais força ainda sobre o proletariado. Então, o que vocês percebem é que ao longo do tempo, não importa em qual esfera seja, o trabalhador, o servo, o escravo ou aquele que pratica o labor, não importa, ele está sempre numa situação de dominado mediante alguém que tem hegemonia sobre ele, que pode ser chamado de imperador, de rei, de patrão, de senhor feudal, de burguês ou de chefe, né? Não importa. Então, o capitalismo, ele leva a essa busca incessante pelo lucro, ele leva a essa desenfreada busca pela produção em massa, pela produção exacerbada, o que faz com que a propriedade privada vá cada vez mais buscar meios para lucrar, que os burgueses tenham cada vez mais meios para ter ganhos, e a gente passa a ter uma distribuição de renda muito mais desigual, mais injusta, e a gente tem um enriquecimento da burguesia e um empobrecimento do proletariado, que vai estar aí agora já dentro desses conceitos perfeitamente atrelados ao período que nós estamos falando. Então, a Revolução Industrial, ela traz o aparecimento da camada do proletariado, que passa a ser também passa a trazer também, me perdoem, uma consciência de classe, por isso que vai surgir aí vários pensadores para tratar desse assunto. Surgem as associações, os sindicatos e as discussões sobre o enriquecimento da burguesia e sobre os direitos trabalhistas, que inclusive chegavam a ter 14 horas de trabalho. Parece um absurdo quando a gente diz isso, mas um professor, por exemplo, ele chega a trabalhar 18 horas por dia, se ele contar 6 manhãs, 6 tardes, 6 noites. Enfim, altera-se a forma de produção e indiretamente altera-se a forma de vida, o que deixa de ter sentido o trabalho braçal e passa a ter sentido o trabalho intelectual. É por esse motivo que vocês estão aqui hoje assistindo aula, para que vocês não sejam mais uma força braçal da sociedade, e sim sejam profissionais que gerem intelectualidade, cientificidade e possam transformar a nossa realidade na sociedade brasileira, e quem sabe em qualquer parte do mundo que vocês queiram, já que o mundo é
globalizado e que você que está aqui do outro lado é totalmente cosmopolita. Somos cidadãos do mundo, somos cidadãos de uma geração que podemos transformar as nossas próprias realidades e independente de sistemas, independentes de realidades, o que eu digo para você é: se mantenha estudando, se mantenha atento, se mantenha qualificado, porque cada vez mais você vai estar apto para o trabalho. Em outro momento a gente volta para falar do trabalho em uma concepção mais atualizada, inclusive da reforma trabalhista de 2017, ok? Hoje ficamos aqui, eu sou a professora Cintia Lima. Se você quiser me acompanhar um pouco mais, siga minha rede social, @professora Cintia Lima, e lá você vai encontrar várias dicas, vários vídeos, inclusive várias outras informações voltadas para o Enem e para os vestibulares do Brasil. Por enquanto, estaremos aqui o tempo inteiro junto com você, em qualquer lugar e sem necessidades de sinal de internet, porque a educação ela é justa e democrática para ajudar você. Um beijo, professora Cintia Lima, ficamos aqui.